Muito bem, irmãos, estamos juntos em mais um culto público de louvor e adoração ao nosso Deus. Queremos dizer à Igreja Presbiteriana Central de Palmas que estamos à disposição do rebanho do Senhor. Qualquer necessidade que os irmãos tiverem, nós estamos aqui para socorrer e servir. Portanto, basta entrar em contato na secretaria da igreja ou comigo mesmo. E então assim nós estaremos junto aos irmãos da maneira própria, a fim de abençoar e socorrer, quer seja numa visita pastoral, tomando os devidos cuidados, é lógico. Se precisar de um socorro, não vou me furtar de poder abençoar a sua vida. E se quiser algum aconselhamento, mesmo que seja virtual, também estou à disposição. Que o Senhor abençoe a nossa igreja nesse tempo de pandemia, um tempo em que muitos estão sofrendo através do isolamento social, a arrecadação familiar que deve ter caído em alguns contextos. Sabemos que o Senhor está conosco e que o Senhor há de nos preservar nessa situação triste e nessa crise que estamos passando, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, por causa da pandemia do coronavírus. Aos irmãos que estão acompanhando a série de mensagens no livro de Abacuque, queremos abençoar a sua vida dando continuidade no texto da palavra do Senhor, que se encontra no capítulo 2 do livro de Abacuque. Nós vamos ler hoje do versículo 5 até o versículo de número 11. Eu vou ler esse texto, peço que vocês acompanhem atentamente aí a leitura bíblica. Diz assim: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores, não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Muito bem, esse é o texto para a nossa reflexão. Gostaria de orar antes de interpretar e aplicar a palavra do Senhor. Oremos. Magnífico Deus, sapientíssimo Pai, Deus de amor, Deus de imensa bondade, o teu povo, ora congregado em seus respectivos lares, e que outrora congregados aqui estavam nesse lugar de culto, serve ao Senhor independente da localidade. Sabemos, ó Deus, que estamos impedidos. Sabemos, Senhor Deus, que sofremos por causa dessa situação. Mas também sabemos, ó Deus, que a palavra do Senhor não está presa, não está algemada. Através da pregação da palavra do Senhor, a qual ministramos através dos meios de comunicação que temos hoje disponível, nós queremos abençoar a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra. Que o Senhor fale conosco através dessa palavra, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos sustente para a glória do teu nome. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, irmãos. O contexto histórico, como os irmãos sabem, é o contexto da fala de Abacuque, quando ele contemplou a situação de Judá, viu uma situação pérfida que estava ali instaurada, e então ele clamou ao Senhor por aquela situação, a fim de que a mesma fosse revertida para um bem e não para o mal, para o caos instaurado dentre o povo de Deus. E então o Senhor Deus responde dizendo que haveria de levantar os caldeus, uma nação amarga e impetuosa que se levantaria como juízo para os judeus. E então o profeta Abacuque, ainda no capítulo 1, tudo isso está no capítulo 1, diz que o Senhor levantou um povo mais ímpio, um povo que era pior do que os judeus, para servir de disciplina para o povo de Deus. Como poderia o Senhor fazer isso? E então, capítulo de número 2, o profeta diz que ficaria atento para ver o que o Senhor responderia quanto à queixa dele. E Deus então disse que ele deveria registrar o que ele haveria de revelar, para que até mesmo quem estivesse passando correndo soubesse o que Deus haveria de fazer. E a expressão central de todo o livro de Abacuque, que se encontra no versículo 4 do capítulo 2, nós temos o seguinte: o justo viverá por sua fé. Essa é a parte final do versículo 4, que é a centralidade de todo o livro de Abacuque. Nós esboçamos essa expressão no sermão do domingo passado, e hoje nós vamos conectar essa expressão com a continuidade do texto, porque a parte A desse versículo 4 diz que o soberbo, a alma dele não é reta diante dele mesmo, mas o justo viverá por sua fé. Essa expressão fé, que pode também ser traduzida por fidelidade, é uma palavra hebraica que se chama emuná. Essa palavra tem a ideia de confiança, firmeza. Inclusive, a palavra emuná traz um derivado da palavra amém, que nós usamos na igreja, que significa assim seja, eu confirmo, eu estou firme nessa palavra. Então é a ideia de que nós estamos com uma confiança, em segurança, e as situações, mesmo ao nosso redor, não conseguirão nos abalar quando as crises vierem contra nós, quando tentar a dificuldade assolar a nossa vida. Portanto, nós temos o texto diante de nós, na confirmação de que o Senhor está conosco, Ele nos preserva, Ele nos sustenta, e o Senhor Deus é o juiz de toda a terra, e Ele há de julgar a todos. E é exatamente isso que nós vamos estudar agora, sobre o juízo de Deus, as razões, as causas da crise, e a iminente destruição daqueles que não são justos, daqueles que são orgulhosos, ímpios, arrogantes e que caminham para longe do Senhor Deus. Aqui nós encontramos 5 ais, eu li apenas 2. Semana que vem nós vamos abordar os 3 subsequentes ais. Os 2 ais de hoje estão destinados à arrogância no que diz respeito ao aspecto financeiro, a usura daquele povo chamado o povo da Babilônia, os caldeus. Então, nós temos uma interjeição, o ai, que é uma manifestação da desaprovação de Deus, um ai que aponta para um juízo escatológico, quando no futuro o Senhor há de trazer a destruição daqueles que destruíam outros. É esta a perspectiva do ai de Abacuque. O Senhor Deus mostrando a desaprovação dele quanto àquele povo perverso e ímpio. O versículo de número 5 é um resumo
do pecado dos caldeus, que depois vai ser desdobrado nos 5 ais. O versículo 5 diz: assim como o vinho é enganoso, um ai específico quanto à embriaguez está reservada, um ai está reservado quanto à questão do vinho da embriaguez mais à frente. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. Então aqui está falando sobre o soberbo, sobre a arrogância, e o texto depois fala, cuja ganância, a gananciosa boca. Então a questão de falar de forma inadequada quanto à questão dos recursos, o reverberar, arrotar a ganância, a arrogância de um poderio monetário e militar, o Senhor haveria de trazer juízo para estes. É como a morte que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Assim o versículo 5 faz um resumo da arrogância dos caldeus, que agora vai ser destrinchada através dos ais escatológicos. Nós temos aqui uma referência quanto ao resumo da maldade através de um ditado, que é um ditado zombador, porque assim diz o versículo de número 6, não levantarão pois todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador. Então há um provérbio, um ditado de zombaria, quanto à zombaria daqueles que estavam com uma arrogância, destruindo as nações. Então, para que você possa se situar bem, para que você possa entender o contexto, nós temos então os caldeus, que aqui eles eram fortes naquela época. A nação neobabilônica era a nação que estava no topo da sua arrogância, do seu poderio. Não existia uma nação tão forte naquela época como a nação dos caldeus, e então eles seriam levantados pelo próprio Deus, como nós vimos no capítulo 1, o Senhor Deus haveria de levantar aquele povo para castigar o povo de Judá. E a queixa do profeta é: como é que o Senhor vai levantar um povo mais ímpio para vir contra nós? E então o Senhor vai aqui nesses 5 ais mostrar que nenhuma nação ou qualquer pessoa que comete pecados estão isentos do juízo do Senhor Deus. Com isso nós temos um binômio que às vezes pode ser difícil de equacionar, porque como Deus, sendo gracioso, soberano, ele pode se valer de impiedade do homem para os seus propósitos eternos. Sim, isso é possível, e o Senhor Deus faz isso. Portanto, o coronavírus ou qualquer outra situação não pegou Deus de surpresa, e Deus se vale dessas situações para trazer lições profundas para o povo dele, para servir de disciplina para o povo dele, mas também para julgar as nações ímpias, para julgar as pessoas ímpias. E assim nós temos esse binômio, a responsabilidade humana, o homem com o desenvolvimento do mal e com o desenvolvimento das coisas ruins. Fala-se sobre o vírus ter sido produzido em laboratório. Se isso realmente for verdade, então o homem é responsável por essa assolação e todo esse mal que tem castigado a humanidade, mas Deus se vale das situações humanas para os seus propósitos eternos. E é isso que o texto nos fala, mas nós não podemos perder de vista que mesmo aqueles que se levantam contra outros, Deus se levantará contra eles com um dito zombador, para zombar da zombaria destes, a fim de trazer juízo e a fim de trazer justiça. Portanto, diante de tal realidade, nós vamos meditar hoje à noite sobre o seguinte tema: as causas da crise e a sua iminente destruição. Os 5 ais aqui mostram a consequência do pecado e da crise que assolava não só os caldeus,
uma crise de destruição para os caldeus e também para Judá. Então toda crise tem uma raiz na idolatria, na zombaria, na arrogância, na prepotência, na avareza, na destruição de outros. Então tudo isso, somado às realidades do coração pecaminoso, faz com que o homem seja julgado pelo seu próprio pecado, e faz com que o pecado venha a ganhar proporções inigualáveis de destruição, tanto de outros como dele mesmo. E assim nós encontramos o Deus gracioso, soberano e poderoso, se valendo de toda a situação terrena, do pior que o homem pode fazer, e então ele pune o próprio homem, e com os seus ele disciplina para que ele possa resgatar os seus. E ele traz lições até para o remanescente fiel, como por exemplo o Abacuque, que não estava inserido no contexto de pecado, no sentido dele mesmo ser como seus pares. Ele ainda era um homem piedoso, ele era um remanescente fiel, alguém que temia ao Senhor, um profeta do Senhor, que foi levantado pelo próprio Senhor Deus, mas mesmo assim, ele precisava vislumbrar tudo o que ele estava contemplando, para que a sua fé fosse alicerçada na certeza de que o Senhor cuida dos seus, independente das situações e das crises. Então nós somos levados pelo profeta, que é o remanescente fiel, aquele que teme ao Senhor, a enxergar a realidade de que mesmo para esses o Senhor tem lições preciosas, uma lição de que nós devemos depender mais e mais do Senhor. Portanto, para todos, lições nós podemos tirar desta crise. E as lições de hoje à noite estão sendo lançadas dentro do contexto bíblico e que se encaixa com o nosso contexto, e estão sendo lançadas dentro da perspectiva de que a iminente destruição está relacionada à crise e às suas causas. Por que nós estamos passando por isso? E então nós temos algumas causas, que são as causas que se enquadram em qualquer contexto, se enquadrou no contexto de Judá, dos caldeus e também no contexto nosso, dos brasileiros. A primeira causa da crise e da iminente destruição no primeiro ai é a questão do roubo, como nós vamos ler, relatar. E o que é o roubo dentro dessa perspectiva teológica, dentro dessa idolatria de um coração pecaminoso? É a busca pela satisfação no poder monetário. Então uma pessoa que rouba, dentro do próprio contexto como nós vamos ler, ele adquire bens através de um furto, com a intenção de crescer o seu poderio, de ter uma segurança, uma altivez, um coração soberbo e arrogante, dentro da perspectiva de que ele procura uma satisfação e uma alegria nos bens e na riqueza. Olha o que é que diz o versículo de número 6. Ai daquele que acumula o que não é seu. Quando olhamos para as guerras, nós encontramos aqueles que vão para as guerras buscando dinheiro, riqueza, material de um espólio, o espólio da guerra. Eles acabam pegando dos mortos o que não pertence a eles. Isso é comum na história da humanidade, e é exatamente isso que acontecia com os neobabilônicos. Os neobabilônicos, eles invadiam nações, territórios, destruíam os povos, e eles se valiam daquele recurso para um enriquecimento e uma satisfação pessoal. Mas o Senhor Deus diz: ai daquele que acumula o que não é seu. E aqui nós temos um ai que é deferido, apontando para um juízo final, um ai que aponta para uma exclamação escatológica, para o tempo do fim, o que o Senhor Deus há de fazer com aqueles que pecam. O Senhor há de trazer juízo iminente. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Europa,
que assolou a África, e não só a África, mas principalmente o continente americano, mais precisamente a área sul, quando os povos peninsulares lá da Europa, Portugal e Espanha, aqui chegaram, nós servimos o nosso território brasileiro e os países sul-americanos, serviram como local de exploração. Os índios que aqui estavam foram explorados, massacrados, e assim acontece com os povos que não têm o Senhor Deus, que têm um coração apegado às riquezas. Eles se apropriam daquilo que não deveria ser deles, porque não pertence a eles, é uma apropriação indébita. Eles não devem de forma alguma se valer de contextos pecaminosos. Hoje, apontando para o nosso tempo, os políticos se apropriam do erário público. Nós temos um juízo próprio reservado para eles, não da nossa parte, mas da parte do Senhor, porque o Senhor Deus é quem julga toda a terra. Ele contempla todas as coisas, e o Deus justo, ele há de trazer justiça sobre a terra, e é isso que ele está falando aqui para os caldeus. Então a busca pela riqueza alheia é a busca pelo poder e pela grandeza. O ser humano corrupto deseja, às custas de outros, um enriquecimento ilícito, o apoderar-se do que não é seu para sobressair a outros. Infelizmente, esta é a razão da destruição de muitos povos. Eles se levantam para bater outros, eles guerreiam contra outros povos, mas eles mesmos receberão a punição do erro deles. Não seria a mesma condenação que nós encontramos no mundo, até mesmo no Brasil? Não seria a mesma condenação dos caldeus, a condenação do nosso país e de tantos outros? Não seria a mesma condenação que nós encontramos no livro de Abacuque, a mesma condenação para tantas pessoas? Sim. E o que é que nós vemos através dessa condenação? Vejamos que aqui nós encontramos o pecado da injustiça. A expressão, ai daquele que acumula o que não é seu. Já fiz menção aos políticos, e não só os políticos, porque aqueles que estão numa cadeira pública, eles estão lá porque saíram dentre o povo. Então, aqui nós encontramos algo que está na natureza, até mesmo da nossa nação, é algo embrionário, no nascedouro da nossa nação, da nossa república. Quando os portugueses aqui chegaram, existia um provérbio, um dito popular, que vinha nos seguintes termos: quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão, e quem rouba e esconde é visconde. Então mesmo aqueles que estavam no topo da sociedade, aqueles que eram ricos, eles tinham no coração a corrupção. A coroa portuguesa, quando aqui chegou, desapropriou muitas pessoas, se valendo de mansões para as habitações deles. E a própria situação do Brasil como colônia era uma situação de deplorável estado, porque infelizmente o pecado do coração de acumular o que não era deles estava enraizado no coração dos pecadores e de nós. Por isso que nós precisamos do alerta do Senhor, porque há desdobramentos quanto a este princípio. Nós vamos falar um pouco mais à frente. Nós encontramos, portanto, neste pecado do roubo, um pecado que aponta para a injustiça, a apropriação do que não
pertence à pessoa que usurpou, à pessoa que surrupiou, à pessoa que extorquiu, roubou de outra. Mas não é só um pecado de injustiça, também é um pecado que aponta para a instabilidade. Olha o que é que diz a continuação do texto. Não se levantarão de repente os teus credores? Há uma situação de instabilidade. Hoje se rouba, mas amanhã os teus credores se levantarão e pedirão contas. Mesmo que haja impunidade, uma impunidade visível, mas um dia, como nós falamos no nosso ditado popular, a casa cai. Um dia os credores se levantam. Pode ser que alguém diga, mas pastor, eu já conheci alguém. Existem pessoas que roubaram e nunca eles perderam o patamar do orgulho, da prepotência, da arrogância deles, e eles ficaram naquele patamar de riqueza mal adquirida até a morte. Pois bem, a morte pôs fim, e o juízo de Deus, o juízo final, dará início à prestação de contas. Portanto, todo aquele que se levanta para extorquir outros, para roubar, para afanar, os credores se levantarão. Aqui é uma figura de linguagem que aponta para um momento de instabilidade quanto às riquezas mal adquiridas. É uma figura de linguagem para dizer que todos aqueles que foram saqueados por eles haverão de pedir contas. Lógico que é uma figura de linguagem. É a ideia de dizer que nenhum roubo passará impune, nada ficará encoberto. Por mais que seja bem praticado, e aqui entenda bem no sentido de que ele fez sem ninguém perceber e ver, ou ninguém soube. Por isso que o bem vem entre aspas. É um plano bem arquitetado, bem manipulado, bem orquestrado, mas ainda assim, um dia se levantarão os seus credores, porque nada passa desapercebido aos olhos do Senhor Deus, mesmo que passe desapercebido aos olhos humanos. Nós temos que ser diferentes dos ímpios. O Senhor nos chama à honestidade nas nossas relações públicas, nas nossas relações privadas, pois a nossa fidelidade é para com o Senhor. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Ele não vive com base nas circunstâncias, ele não vive com base no dinheiro. A sua segurança não está naquilo que é monetário, a sua segurança está no Senhor. A sua confiança está em Deus, e ele vive pela fé. Esse ponto coloca em xeque aquilo que se refere à riqueza na mão dos ladrões. A morte é a melhor resposta para aqueles que querem se enriquecer, pois ela chegará para todos. E a riqueza que alguém pode ter, ele não conseguirá levar desta vida, mas os seus atos haverão de acompanhá-lo para o dia do juízo final. As nossas ações serão avaliadas pelos altos céus. Nenhuma satisfação pecaminosa dura para sempre. Mas além de encontrarmos nesse pecado do roubo, um pecado que aponta para a injustiça, um pecado que aponta para a instabilidade, esse pecado também aponta para um juízo inesperado. Nós já estamos falando sobre isso. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para essa parte do texto que diz: se levantarão de repente. Então a ideia da expressão de repente é algo que é inesperado para aquele que roubou. Aponta para uma satisfação de uma riqueza mal adquirida através do roubo, e ele está ali usufruindo, e de repente algo chega para ele, ele não esperava. É como
ficou conhecido aquele japonês da Polícia Federal que de repente chegava na casa da pessoa às 6 horas da manhã para uma condução coercitiva, para apreender ali alguns documentos, algo na casa daquela pessoa que estava sendo investigada. Nós precisamos entender que quando uma pessoa menos imaginar, a prestação de contas virá. O ai é certeiro, e nossa vida deve ser vivida de acordo com a honestidade, porque um dia todos nós haveremos de prestar contas. Além de nós encontrarmos um juízo que é inesperado, além de encontrarmos um pecado que aponta para a injustiça, para uma instabilidade, nós encontramos nesse pecado do roubo também a indenização. O texto continua dizendo o seguinte: visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti. Olha a indenização chegando. Assim como você pegou os despojos de outros, as nações virão. É uma figura de linguagem, novamente, que aponta para um juízo que não vai ser desmedido, um juízo que vai corresponder à proporção do pecado executado, das ações, das improbidades, do mal. É algo que vai vir na mesma proporção, a indenização. E nós precisamos entender que nada escapa do juízo do Senhor Deus. Aquilo que o homem plantar, isso ele há de semear. Ele há de ceifar o que semeou, melhor dizendo. No erro que cometemos, nós seremos punidos nesse mesmo erro. Judá pecou extorquindo os seus, os caldeus também, e o próprio Deus trouxe juízo para os dois povos. Assim acontecerá com todos que se afastam do Senhor. Assim também há de acontecer com as nações que sucumbem ante a realidade da extorsão. Elas já estão em queda, mas elas cairão do patamar que elas se elevaram. Quanto maior o pecado, maior a queda. A lei do olho por olho se aplica a eles. A retribuição dos pecados há de encontrá-los. Não é com o entendimento de vingança, mas é no entendimento de justiça e de refreio do mal. Isso acontece já no tempo presente, mas como eu disse, também acontecerá para o tempo futuro. Isso aconteceu com os caldeus, os neobabilônicos, e acontecerá com todos. Por isso nós não devemos ser omissos quanto à justiça. 3 lições próprias quanto a esse primeiro ponto. A questão de que nós como cristãos não podemos cair nesse erro. Alguém pode dizer, mas pastor, eu não entro na casa de ninguém, não roubo ninguém, não entro em conflito com outras pessoas a fim de pegar o espólio, não estou em guerra com ninguém. Mas há um erro próprio que é cometido por muitos, que é a questão da sonegação de impostos. Como cristãos, nós devemos ser justos, não devemos ser avarentos, e não pertence a nós o que pertence ao governo. Mas alguém pode dizer, mas eles roubam. Isso não é desculpa para que eu não faça aquilo que é correto. Eu não posso usar de escusas quanto ao pecado do outro para que eu peque também. Eu preciso ser justo e santo, e eu preciso, portanto, ser honesto. Ninguém chegaria diante de uma autoridade pública e falaria, eu sonego o imposto, porque você iria sofrer as consequências do seu erro. Portanto, se nós não temos coragem de falar isso, é porque é errado.
e aquilo que é errado não pode estar no nosso meio. Mas existem pessoas também que, além de não serem honestos quanto aos impostos, não são honestos quanto à sua fé. O profeta Malaquias fez uma advertência que vinha da parte do Senhor, dizendo que o povo de Deus roubava ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Ninguém faz imposições a outros quanto a esse quesito. Nós não impomos para as pessoas, pelo contrário, nós entendemos que aqueles que querem ser membros da igreja devem fazer de livre e espontânea vontade. Eles vêm à frente, eles são instruídos antes de vir à frente para fazer a pública profissão de fé e dizem que servirão ao Senhor com integridade, que servirão ao Senhor com os dízimos e com as ofertas, haverão de honrar com uma vida piedosa, sendo santo diante da sociedade, e tantas outras promessas eles fazem através da pública profissão de fé. Mas quando há uma pública profissão de fé e quando não há o cumprimento daquilo que foi prometido, isso é um roubo ao Senhor Deus, como o profeta anunciou. Quando nós pensamos nesse ponto em específico, em particular, nós entendemos que o problema é o mesmo. É um coração que tem avareza, porque ele não quer dar achando que vai faltar e porque quer acumular. E nós precisamos entender que quando algo é dado para a igreja ou para o próximo, nós estamos abençoando a vida de outros para que o evangelho possa ser expandido, não só no nosso país, mas em outros lugares através das missões transculturais e das missões em solo brasileiro. Portanto, é uma questão de idoneidade. Nós precisamos servir ao Senhor com inteireza de coração. Agora, uma questão própria também nós precisamos falar. Se você olha para o nosso país e tem esse sentimento que eu tenho de injustiça quanto à questão pública, e isso é muito corriqueiro, e essa palavra é muito própria para o nosso tempo presente, quando nós encontramos prefeituras, quando nós encontramos governadores, quando nós encontramos os políticos se valendo da crise na área da saúde quanto a essa questão da pandemia, e eles aproveitam o estado de calamidade para se apropriar indevidamente daquilo que não pertence a eles. E nós olhamos e encontramos uma injustiça tão grande nesse quesito no nosso país. Saiba que você deve lutar por justiça, mas saiba que a maior justiça ainda há de se manifestar, que é a justiça divina. O Senhor tudo contempla, portanto entregue ao Senhor todas as causas, inclusive esta. O segundo e último ponto, porque nós só vamos falar sobre 2 ais hoje, é o ai quanto ao roubo, e o outro que está associado a este, que é da avareza, que é o segundo ai, que é uma busca por satisfação nos bens e na segurança. Enquanto o primeiro ai é quanto a algo mal adquirido, através do roubo, da extorsão, aqui o segundo está se referindo a essa busca por segurança e por satisfação no bem, no acúmulo da avareza. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Então ele está juntando bens, acumulando. Enquanto a primeira condenação estava quanto ao erro do roubo, a segunda está se referindo aos bens acumulados, à avareza. Hoje nós vivemos numa sociedade materialista. Nós precisamos entender que o dinheiro, ele é um bom servo, mas é um péssimo patrão. O Senhor já nos alertou quanto à questão de servir a 2 senhores. É impossível. Ou nós vamos nos devotar um e aborrecer o outro, e isso é o que deve acontecer, ou então
nós vamos achar que estamos servindo ao Deus verdadeiro e na verdade nós estaremos seguindo o falso Deus, Mamon. Hoje em dia, especialmente no Brasil, se constrói casas com muralhas para proteger os bens. Quanto maior a condição financeira de alguém, mais ele pensa em se proteger. Aqui nós encontramos uma expressão que é interessantíssima quanto a esse particular, porque é dito que os caldeus, eles construíam casas como ninhos em cima das montanhas. E a ideia é exatamente esta, de se proteger. Ele enriquece tanto, que ele sabe que ele é visado por outros, e por isso ele precisa se proteger. Lógico que não há uma condenação para os bens bem adquiridos, e que abençoam a vida de outros, inclusive as nossas próprias vidas. Não há um pecado aqui quanto a se ter algo. O pecado é quando este algo nos tem, quando há uma avareza, quando nós somos dominados por aquilo que é inanimado, quando a madeira nos segura, quando o ouro nos protege, quando os olhos crescem e nós somos fascinados por aquilo que brilha. Esse é o pecado, aí reside o mal. A maldade procura a preservação dos bens mal adquiridos. O texto fala o seguinte: para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. A expressão ninho e garras do mal é interessante. Por quê? Porque as pessoas observam os ninhos que estão normalmente em lugares altos, em montanhas, para que o predador não venha destruir a casa daquele animal, uma ave. E então, as garras dos predadores vêm para poder destruir o ninho das aves. Aqueles que acabam construindo uma fortaleza para se proteger, eles estão procurando se livrar das garras do mal, mas ele não conseguirá se proteger, porque há de se levantar contra ele a própria destruição dele. Os caldeus construíam as suas casas em montanhas, em um alto penhasco, para se protegerem. Mas o juízo viria. A condenação aqui é dupla: a avareza e a extorsão, e o castigo é iminente. O dinheiro sempre será um falso refúgio, um falso lugar que nos dá segurança. Sempre estaremos à mercê da destruição, quando o pecado abrigado no coração for o pecado da avareza e da extorsão. Somente Deus pode nos proteger. As garras do mal e da destruição haverão de alcançar aqueles que pecam quanto a este particular. A maldade procura segurança, porque além da preservação dos bens, a maldade traz as suas mazelas na altivez pela busca pela segurança. No nosso país falamos muito sobre segurança pública, falamos muito sobre a insegurança que está instaurada na sociedade. A pessoa anda e ela fica olhando para um lado e para o outro, porque sabe que ela pode ser assaltada a qualquer momento. Há um medo geral na população. E quando nós pensamos em segurança, nós encontramos que o dinheiro não pode nos dar segurança, somente ao Senhor. E o dinheiro é uma falsa segurança, porque muitos morrem, mesmo que seja num ótimo hospital, mesmo que seja dentro de uma casa de luxo, mesmo assim eles serão destruídos e apanhados quanto ao pecado deles. É falado, e muitos conhecem, eu já tive a oportunidade de ver, a casa que outrora era de Pablo Escobar, e que era uma das casas dele, que aqui estava, no Tocantins, lá na região do Jalapão. E ele procurava exatamente aquilo que é condenado por esse texto:
um local de segurança, se isolando, para que ele não fosse pego diante das falcatruas dele. Ele procurava um local de difícil acesso para estar seguro, mas a segurança dele não lhe foi possível, porque ninguém que peca estará seguro. Não há uma segurança pessoal se essa segurança não for o Senhor. Alguns pensam que o dinheiro vai trazer algo de bom para ele, mas somente Deus pode dar para a alma irrequieta o que ele tanto deseja: a segurança de vida eterna, a segurança de uma felicidade no verdadeiro lar, o lar celestial. A maldade é vergonha dentro da própria casa. Por quê? Porque o texto fala que era vergonha, no versículo 10, vergonha maquinaste para a tua casa. Então, dentro da própria casa há um vexame. Percebam que alguns se envergonham de si mesmos diante de uma situação caótica. É um vexame. Na sua casa, na sua cama, a consciência vem acusá-lo dos pecados cometidos. Quantos não encontram uma angústia na alma quanto à maldade praticada? É dito sobre um homem chamado John Newton, que era um mercador de escravos e queria enriquecer, levando para a Inglaterra escravos trazidos da África, que eram amarrados contra a própria vontade deles e arrancados dos seus pares, dos seus familiares e levados para a Inglaterra. Ele teve crise de consciência. Ele não conseguiu, depois de um tempo, conviver com as atrocidades que ele cometeu como mercador de escravo. E ele que escreveu uma das mais belas canções que a igreja evangélica tem, Maravilhosa Graça, Amazing Grace. Ele chegou a relatar que ele ouviu a melodia sendo cantarolada por um dos escravos, e aquilo ficou na cabeça dele, e então com aquela melodia, ele escreveu esse maravilhoso hino, chamado Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Em sua velhice ele disse: minha memória já quase se foi, mas eu recordo duas coisas: que eu sou um grande pecador e que Cristo é meu grande Salvador. Ele foi atormentado pelos seus pecados, mas ele teve um encontro pessoal com Cristo. E aquele que foi atormentado pela ganância de lucrar na miséria e a escravidão do seu próximo, ele se converteu, se rendeu ao Senhor, e no seu túmulo jaz a seguinte inscrição: John Newton, uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos da África, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito por destruir. Portanto, aqueles que não se renderem ao Senhor, não só a própria casa há de servir de um lamento contra ele, de uma acusação contra ele, ele será uma vergonha para a sua própria casa. É uma figura de linguagem para dizer que a própria casa há de pedir a prestação de contas, como mais à frente vai falar do madeiramento da casa, falando, e das paredes, falando, depondo contra aquela pessoa. É quando ele não consegue olhar para os filhos, sabendo que cometeu uma torpeza, enriquecendo-se de forma ilícita. É quando
ele tem vergonha quando é pego em um ato de extorsão, e então, quando as câmeras apontam para ele, ele cobre o rosto. É vergonha para a sua própria casa e para aqueles que conhecem a ele. Portanto, o texto continua dizendo que ele pecou contra a alma dele. Vergonha, versículo 10, maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Mesmo aqueles com a mente cauterizada pelo pecado, um dia eles serão vexame dentro da própria casa. A consciência, a própria alma há de acusá-los. A maldade não trará aquilo que promete. E assim, a ganância e a casa aparentemente segura, que promete estabilidade e proteção, há de pedir contas. E a figura de linguagem é que a parede clama e a resposta vem das próprias vigas, do madeiramento. E com isso, é a concepção de que a maldade chegará à própria casa e a casa há de prestar contas, há de pedir a prestação de contas. A ideia é que mesmo a casa construída no alto monte não poderá dar segurança e será a própria destruição dele. Gostaria de concluir trazendo algumas lições e uma aplicação final. A primeira lição é: proteja a sua casa, proteja a sua família. Faça aquilo que é certo, porque se você fizer algo de errado, a prestação de contas virá tanto para você quanto para os seus. Não traga para a sua casa algo que desonre a sua família e o próprio Deus, pois o vexame, a vergonha dos seus atos há de trazer vergonha para a sua família também. E aponta para uma vergonha maior, a vergonha eterna e uma punição eterna, uma destruição que será incomparável. Além do mais, não deseje riquezas monetárias. Se Deus lhe der bem, mas não busque isso. Não busque ser rico. Aqueles que desejaram ser ricos e que no afã buscaram isso, se perderam. Não perca a sua alma em troca do ouro e da prata. Reflita quanto aos bens que você tem. Há questões ilícitas e há outras que são lícitas, mas ainda assim são pecaminosas. Porque não é somente o ato que é pecaminoso, mas a motivação também é pecaminosa. E o Senhor contempla a motivação. Quando muitos acabam trazendo um peso sobre os seus funcionários, são patrões que acabam trazendo para os funcionários um peso que eles não conseguem carregar. Acabam se enriquecendo às custas de outros. Ele deveria compartilhar o sucesso com os seus funcionários, porque afinal de contas eles fazem parte daquilo que está sendo construído por ele. Mas ele, com um desejo no coração de enriquecer, não olha para o outro, não é benevolente para com o próximo. E portanto, nós precisamos refletir sobre isso. Precisamos pensar na bondade, não só para nós, mas para o nosso próximo também. Concluo dizendo que o Senhor Jesus Cristo era rico. O apóstolo Paulo fala isso. E ele, sendo rico, se fez pobre, para que nós, que éramos pobres, nos tornássemos ricos, ricos da graça e da misericórdia de Deus. E se o Senhor continuasse no céu sendo rico, nós haveríamos de perecer na nossa pobreza e na nossa miséria. Mas ele nos amou com um amor profundo, e ele se humilhou para que nós pudéssemos ser abençoados. E se nós fomos abençoados pelo Senhor, por que não abençoarmos outros? Portanto, a causa da destruição de muitos povos, a raiz do problema é o amor ao dinheiro.
que nós não venhamos nos enveredar por esse caminho, mas que nós venhamos nos enveredar pelo caminho da salvação em Cristo Jesus, porque somente nele, nós temos a segurança eterna que o dinheiro jamais poderá nos dar. Nós temos as causas, essas duas causas, o roubo e a avareza, como sendo as causas da crise que estamos passando. Mas há uma iminente destruição daqueles que têm um coração apegado ao pecado. Que Cristo seja o nosso libertador e que nós possamos cantar como John Newton cantou, maravilhosa graça. E que esse amor que nunca falha, que ele possa adentrar nos nossos lares para a glória de Deus Pai. Oremos. Eterno Deus, maravilhoso Pai, que a misericórdia e o amor do Senhor se estenda sobre nós e nos abençoe. E que o Senhor mude o foco daqueles que são cristãos, para que os olhos não estejam nas coisas da terra, mas que os olhos estejam fitos no Senhor e nas coisas do alto, porque lá a ferrugem não pode destruir, e nem a traça corroer o nosso tesouro eterno, porque o Senhor reservou para nós, de acordo com os nossos atos de justiça, aquilo que está preparado para os que amam ao Senhor, aqueles que amam a sua vinda, e que nós venhamos nos manter em santidade para a glória do nome do Senhor. Agora, meus amados irmãos, recebam a bênção, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a consolação do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês, desde agora como para sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até semana que vem, com a graça do Senhor.